Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta terça-feira, 9 de novembro. E a terça-feira começa com o foco, mais uma vez, nas definições que vêm de Brasília. A PEC dos precatórios ainda é o principal assunto que o investidor fica de olho e que pode movimentar a Bolsa de Valores. Está prevista para começar agora, a partir das 9 horas da manhã, a votação do segundo turno da PEC dos precatórios. Mas o evento deve durar o dia todo por causa das articulações e contagem dos votos. O governo acredita que tenha 320 votos a favor da matéria, o que aprovaria a PEC e levaria a discussão para o Senado. Mas a oposição ainda conta com os votos dos dissidentes de alguns partidos que acabaram votando a favor da PEC no primeiro turno. Na semana passada, foram apenas 4 votos a mais do que o necessário, o que acirra ainda mais a disputa e faz com que os parlamentares contem cada voto antes de bater o martelo. Outro ponto de destaque é a liminar da ministra Rosa Weber, que barrou as emendas do relator por falta de transparência na destinação dos recursos. Nesse sistema, os parlamentares da base de apoio do governo ficam com a maior parte das emendas. Agora, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai votar a liminar para ver se suspende ou não as emendas. Na votação virtual, os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin já votaram a favor de barrar as emendas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem em reunião com o presidente do STF, Luiz Fux, que essa decisão cabe ao Congresso, porque são recursos para os parlamentares e que não é de bom tom ter interferência do Judiciário. O presidente Jair Bolsonaro também comentou ontem que as emendas são de responsabilidade dos parlamentares e que é deputado relator do orçamento que faz a distribuição. Toda essa incerteza sobre a PEC dos precatórios, que pode impactar na responsabilidade fiscal do governo, caso não haja abertura de espaço no orçamento, fez com que os investidores ficassem receosos. A segunda-feira foi um dia de oscilações entre perdas e ganhos, que acabou terminando com a bolsa praticamente no 0 a 0. E mesmo com uma hora a mais de pregão, o volume financeiro negociado na bolsa ficou abaixo da média. Foram 25 bilhões de reais movimentados. Vamos então aos números. A gente começa com o Ibovespa, que fechou em queda de 0,04% aos 104.781 pontos. Maiores altas aí, Vale com 5,44%, setor de mineração e siderurgia impactados positivamente com a balança comercial na China e a aprovação do pacote trilionário de infraestrutura nos Estados Unidos. Os Minas 4,56%, Cogna 4,47%, Cielo 4,36%. As maiores baixas aí, BID 11, o Interbanco com 7,29%, BID 4 7,28%, Americanas SA com menos 6,49% e o Banco Pan com queda aí de 5,81%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta terça-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de terça-feira, 9 de novembro. A gente tem essa analisação de um dia sem grandes oscilações nas bolsas americanas. Também a gente espera esse movimento aqui no Brasil. Lembrando que por aqui a gente continua com a temporada de balanços, né? Os últimos dias para as companhias divulgarem seus resultados referentes ao terceiro trimestre e também uma agenda política, né, bastante carregada, acompanhando os próximos passos da PEC dos precatórios aqui no Brasil, né, em relação ao nosso orçamento de 2022. Mas a gente tem destaque positivo hoje para o petróleo Brent, né, que vai subindo ligeiramente, mas vai buscando um patamar mais próximo de $84. Isso é bom. E a gente teve destaque também nas criptomoedas. O Bitcoin também segue numa tendência de valorização. Lembrando que a gente tem, o mercado ainda continua bastante com os ânimos, né, à flor da pele, como a gente costuma dizer, e a curva de juros daí
já precificando quase 100% de probabilidade do Banco Central ter que elevar 2 pontos percentuais, 200 basis points, nessa próxima reunião de dezembro. Tá? E o mercado também começa a questionar a possibilidade de um dólar cada vez mais alto por aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Então essas são as principais informações dessa terça-feira. É importante acompanhar aqui na BMC News também a temporada de balanços, né? Já que a gente teve importantes resultados saindo recentemente e pode movimentar o mercado, né? Eu particularmente estou acompanhando muito a agenda de dividendos, né? Já que isso pode ser também um catalisador para esse final de ano, tá bom? Então todos uma ótima terça-feira, em breve a gente volta com o nosso cravo do dia. Até mais, tchau! Vamos então aos balanços que o Marco destacou aí. O BTG divulgou agora cedo os resultados do terceiro trimestre, registrando lucro líquido de 1,74 bilhão de reais, 74% maior do que no mesmo período do ano passado. A receita subiu mais de 55% e os ativos sob gestão cresceram 71% na comparação anual. O BTG ressaltou que o desempenho se mostrou sólido e consistente e que tem ganhado participação de mercado, principalmente no segmento de varejo. A Gol também reportou resultados. A empresa teve prejuízo líquido de 2,5 bilhões de reais no terceiro trimestre. Também registrou o EBITDA negativo de 370 milhões de reais. A receita líquida chegou a 1,9 bilhão de reais, aumento de 96% na comparação anual. Em 2020, a pandemia afetou fortemente o setor de aviação. Ontem foi a vez do Banco do Brasil, que teve lucro líquido de 5,13 bilhões de reais no terceiro trimestre, um crescimento de 47,6% sobre o mesmo período de 2020. A margem financeira cresceu 11%, chegando a 15,6 bilhões de reais. E a receita com serviços chegou a 7,4 bilhões de reais. O banco destacou que o lucro nos primeiros 9 meses do ano foi recorde e que o bom resultado veio com crescimento de margem financeira e aumento das receitas com prestação de serviços. A Itaúsa teve 2,3 bilhões de reais em lucro líquido no terceiro trimestre, uma alta de 32% sobre o mesmo período de 2020. O ativo total da holding somou 70,71 bilhões de reais. O número é 21,8% maior na comparação anual e o patrimônio líquido cresceu 14,9%. A Petz registrou lucro líquido de 26,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, uma alta de 56% sobre o mesmo período de 2020. O EBITDA ajustado cresceu 43,4% e a receita bruta 45%. A empresa destacou o foco em diversificação geográfica e o plano de expansão para 2022. E as lojas Marisa reverteu o prejuízo e apresentou lucro líquido de 44,4 milhões de reais no terceiro trimestre. O EBITDA ficou em 11,7 milhões e a receita líquida em 530 milhões de reais. O CEO da empresa destacou que a Marisa ganhou eficiência, apesar de grande parte das lojas de rua em grandes centros não ter voltado ao movimento pré-pandemia. Hoje ainda temos os números de Braskem, Raia Drogasil, Taurus, entre outras empresas. Lembrando que nessa semana são mais de 100 empresas divulgando os números. Vamos agora aos destaques internacionais. Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, seguindo o otimismo das bolsas americanas, que mais uma vez fecharam em alta na segunda. Vamos ver então o fechamento na Ásia. O índice Xangai Composto subiu 0,24%. O japonês Nikkei caiu 0,75% em Tóquio. E o Hansen se valorizou 0,20% em Hong Kong. Na Europa, os investidores reagem aos dados das exportações da Alemanha, que sofreram nova queda em setembro. O recuo de 0,7% é resultado das generalizadas tensões nas cadeias produtivas, que vem causando escassez de matérias-primas e outros componentes. Os investidores também ficam de olho nas falas de dirigentes do Banco Central Europeu e do Fed, que acontecem mais tarde. Vamos ver então como estão as bolsas na Europa agora. Vamos lá, começando com DAX na Alemanha, com mais 0,22%, CAC na França com mais 0,28%, FTSE no Reino Unido está estável e o índice Eurostoxx agora com mais 0,07%.
E nos Estados Unidos, a terça-feira é dia de números da inflação ao produtor, o chamado PPI. A inflação por lá tem se mantido em patamares elevados por mais tempo do que se imaginava. Tanto que na semana passada o Fed decidiu começar o tapering. Vamos ver como é que andam os futuros lá nos Estados Unidos, começando com Dow Jones que está agora com queda de 0,12%. S&P 500 com mais 0,01% e Nasdaq agora também em alta 0,18%. E como o assunto é inflação, agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com as projeções de inflação em alguns países. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, talvez a principal preocupação mundial em 2021, né, e deve perdurar também ao longo do ano 2022, seja o tema da inflação. E aqui a gente tem as projeções do Goldman Sachs, de alguns países, algumas regiões, e mostram que pelo menos na Europa e também na América Latina, a gente talvez tenha um pico da inflação nesse começo do ano de 2022, né, e a gente vai tendo uma trajetória de queda, tá? Mas o que não deve acontecer em alguns países da Ásia, tá, que deve continuar com uma trajetória de elevação da inflação, que pode trazer alguma certa preocupação para o ano que vem, tá? Então, muito interessante, eu concordo, talvez a gente tenha, principalmente aqui no Brasil, uma certa dose de arrefecimento do nosso IPCA ao longo do ano de 2022 e talvez também isso aconteça em alguns países da região aqui da América Latina. Tá bom, pessoal? Então, muito importante acompanhar sempre o comportamento da inflação, até para a gente também acompanhar a expectativa de juros e também o desempenho dos principais ativos ao redor do mundo. Tenham todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. É isso aí, Marco Saravalli volta mais tarde, às 14h, no BMC Market. Vamos agora aos destaques corporativos. A Sanepar comunicou que o governo do Paraná prorrogou o decreto sobre a situação de emergência hídrica na região metropolitana de Curitiba e nas regiões oeste e sudoeste do estado. A medida é reflexo da estiagem que há mais de 2 anos afeta o estado. A Azul divulgou os resultados preliminares de tráfego do mês de outubro, com aumento de 62% no tráfego total de passageiros, na comparação com o ano passado. A empresa disse ainda que vê uma demanda robusta no mercado doméstico com a reabertura das cidades e volta do trabalho presencial. A Cosan vai investir 300 milhões de reais numa joint venture controlada da Porto Seguro. A empresa vai atuar em soluções de mobilidade. Entre os serviços a serem oferecidos estão modelos de assinatura de veículos, gestão de frotas e outras modalidades de locação. E a Minerva anunciou a participação no Carbon on Track, um programa do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola para a criação de balanço de carbono em fazendas na América do Sul. A empresa ressalta que o movimento faz parte dos esforços para implementar ações em busca de uma cadeia pecuária mais sustentável e de baixo carbono. Agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo aqui ao Pre-Market. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Guga, mais um dia aí a gente tem na pauta a PEC dos precatórios, né? Essa discussão podendo movimentar os mercados justamente por causa da necessidade de definição do orçamento. Ontem a gente viu o mercado andar de lado com as indefinições. Você acha que hoje podemos ter alguma movimentação mais forte caso tenhamos avanço lá em Brasília? Com certeza. O avanço em Brasília vai ser um belo de um trigger aí para uma movimentação mais interessante do mercado. Mas tu sabe, Daniel, que assim, apesar de termos fechado no 0-0, né, e o mercado ter ficado mais percentualmente, né, quando nós olhamos assim, parece ter ficado um pouco mais travado, nós tivemos ali um movimento intradiário bem interessante, principalmente na parte da manhã do dia de ontem, que estava muito alinhado com aquilo que nós estávamos esperando, né? Ontem nós falávamos no nosso pre-market. Então, apesar do mercado ter, no final do dia, né, ter ficado travado, né, e não dá a sensação de que tivemos aí um belo do movimento, né, no movimento intradiário, assim como em alguns ativos do setor de commodities, que é um setor que eu gosto bastante e que eu estou apostando, né, que o mundo não vai ficar parado, vai, né, buscar crescer e enfim, né,
tivemos o pacote de infraestrutura do Biden. Então, eu acredito que a gente vai ter, sim, movimentações boas. Tomara que Brasília entenda do problema. Claro que vai ter que fazer todo aquele show que tem que ser feito, né, para valorizar toda essa votação que se tem, né, cada um sai com seus benefícios, que acaba que tem que coloca na mesa, né, que precisa sair com seus benefícios e tudo mais, mas que no final, né, consiga avançar essa PEC dos precatórios e a gente consiga mostrar uma mensagem, que Brasília consiga mostrar uma mensagem mais harmoniosa, né, nesses momentos aí tão turbulentos. Guga, mostra então pra gente no gráfico o que você está projetando para hoje. Claro, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês a minha tela. Compartilhar aqui. Primeiro vamos, né, como é de costume, vamos para o Ibovespa. Olha aqui o gráfico diário do Ibovespa, para que a gente possa entender onde nós estamos no gráfico diário do Ibovespa. Então, quando nós olhamos aqui para o movimento diário, nós estamos aqui numa região bem importante, né, que é essa região aqui de 70,7, que é essa região aqui acima dos 102 mil pontos, tá, que o mercado ele precisa se manter acima dessa região dos 102 mil pontos, senão a gente tende aí a navegar um pouquinho mais abaixo, quem sabe chegar aí na região dos 96.500 pontos. Tá? Então, eu acredito que a gente deve encontrar esse fundo do nosso mercado aqui, ou nessa região, né, entre 102 mil e 6.500 pontos. Então, existe uma chance desse fundo já ter acontecido, né? Por isso que eu estou aí tão atento, acompanhando de perto, olhando que lá fora, né, Estados Unidos e Dow Jones, Estados Unidos e Europa estão fazendo novas máximas históricas. Então, acompanhar de perto para que a gente possa pegar, né, esse primeiro movimento que ele tende a ser um movimento de repique. Tá? Não acredito que será um movimento que vai gerar uma tendência que faça novas máximas, né, mas sim um movimento de repique que depois vai nos dar uma segunda oportunidade de entrar, de alocar o capital e quem sabe pegar um movimento mais longo, um pouquinho mais intenso. Tá? Para o movimento intradiário, ou seja, para o movimento de hoje, o que eu estou estudando, o que eu estou olhando, é essa fotografia aqui, certo? Acho que a gente tinha uma chance de ter um movimento maior ontem, tá? Eu estava até traçando com vocês aqui, utilizando essa base de dados, né, que é do dia 4 de novembro, das 9 horas da manhã, até o dia 4 de novembro, às 3 horas da tarde, usando essa perna como referência, eu tenho algumas projeções bem interessantes. Daniel, eu consigo enxergar aqui que o mercado, ele nesse primeiro rally, tá aqui o meu 107 pontos. Tá? Então, o meu primeiro rally do mercado é para exatamente vir buscar aqui essa região dos 107 mil pontos. Se nós medirmos, né, quanto tem de oscilação do momento que nós estamos agora, tem mais ou menos 1,27% para subir até essa região aqui de 107 mil pontos. Tá? Seria uma primeira movimentação. Acima desse patamar, bom, aí é sinal de que, de fato, nós temos algo mais forte para acontecer, tá? E aí o meu cenário é que possa o mercado ir buscar os 110 mil pontos, e aí eu estou falando aqui de uma valorização, né, um potencial de valorização mais ou menos de 4%. Tá? Obviamente que eu não imagino que isso aconteceria num único dia, mas dentro de toda essa pressão negativa que a gente vem vendo aí nos últimos meses, né, uma resposta positiva, um respiro do mercado, tem aí espaço para ter uma movimentação boa e quem sabe normalmente uma narrativa, né, mais otimista aí no nosso mercado. Tá? Então essa aqui seria uma visão positiva para o mercado agora. Já uma visão negativa, o que nós temos aqui para traçar, né? E qual é a minha base, né, de referência para eu poder fazer as minhas projeções? Bom, para uma visão negativa, o que nós temos aqui como base de referência é essa perna aqui, esse período aqui, que é o período entre os dias 4 de novembro às 3 horas da tarde até o dia 5 de novembro às 11 horas da manhã. Tá? Então nós temos essa alta aqui e ela serve como a nossa referência
para projetar toda a baixa. Dentro dessa projeção de baixa, ó, o que eu tenho aqui é o mercado, né, chegando aqui na região de 70,7, que é mais ou menos a mesma coisa que essa alta aqui fez, né, em relação a esse movimento de baixa. Então está aqui em 70,7. O que me faz olhar para dois níveis importantes na queda. O primeiro deles, aqui na casa dos 103.800 pontos. Tá? Então é uma primeira referência para mim, esses 103.800 pontos. Abaixo desse patamar, bom, aí nós continuaríamos a tendência de baixa, tendo dois níveis importantes, 102.300 e depois 101.765. Então, a minha fotografia, né, para onde eu acredito que o mercado sendo estimulado, né, ou positivo ou negativamente, é para esses níveis, tá? Então a gente já começa a perceber que, se tu for pensar, né, a movimentação que tu tem aqui para o primeiro movimento, né, ela não é o espaço que tu tem aqui para o primeiro movimento de alta, né, versus o espaço para o primeiro movimento de baixa, né, ele não é tão atrativo assim. Então, para que fique mais atrativo, o investidor ele precisa ter um critério mais objetivo para tomada de decisão. Tá? Que critério mais objetivo ele pode utilizar? Eu gosto de utilizar aqui tanto o high-low, né, para ser mais simples aqui para os investidores, né, então agora, por hora, ele está apontando para cima, desde a abertura do nosso mercado, certo? Acaba que ele desfaz, nesse momento, se o mercado perdeu 105.583, lembrando que aqui eu estou utilizando um tempo gráfico de 5 minutos, e a cada 5 minutos tem uma atualização. Então tem uma atualização da cotação, tem uma atualização também do indicador, e aí as referências elas vão mudando, tá? Então, para mim, para o dia de hoje, né, a fotografia que nós temos é exatamente essa aí. Legal, Guga. E, Guga, entre ontem e hoje, a Gol e a Azul divulgaram aí os números de tráfego de passageiros, né? As empresas mostraram aumento nos números nesse trimestre. E o resultado trimestral da Gol, divulgado hoje, mostra que a empresa está confiante com a reabertura das cidades e volta do trabalho presencial. Como é que você avalia essa retomada das aéreas, Guga? Acha que aquela perspectiva de melhora dos ativos pode acontecer, mesmo com toda essa questão de cenário macro que estamos falando? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Compartilhar minha tela. Eu quero mostrar para vocês primeiro uma ferramenta, né? Aproveitar que a gente está aqui ao vivo, então estamos falando de Gol. Deixa eu mostrar aqui a ferramenta, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu com a minha equipe, né? Que a gente vai analisando tanto os dados fundamentalistas de Gol, quanto a questão de assimetrias para o movimento, para o momento que nós estamos agora em Gol. Tá? Eu já vou para o gráfico. Então, quando eu olho para questões qualitativas, tem muito para se desenvolver ainda a companhia. Tá? A gente dá aqui 36 notas e a gente consegue perceber aqui como é que está o aumento dela, né? Então, Gol, em questão de dividendos, está com uma nota que não é satisfatória, está com uma nota 0. Questão de saúde, nós estamos aqui com uma nota 2. Questão de ESG, uma nota 1. Questão de valuation, uma nota 2. Passado, nota 2. E futuro, expectativa de futuro, nota 1. Né? Até sugiro quem quiser entra no tradingsites.com e pode olhar aqui todas as notas que nós conseguimos enxergar para as companhias. Então, Gol, a gente está com essa nota. Quando nós olhamos para Azul, a gente tem aqui nosso termômetro, né, também nosso Insights Moment, a gente percebe que os objetivos que o mercado consegue marcar seria para ir para R$ 24,10 até R$ 26,13. O problema é que a simetria ela não é tão favorável assim. Tá? E o pior cenário é que o Gol pudesse voltar aqui para 6,99. Já Azul, quando nós olhamos aqui para Azul, olha como é que está o contexto aqui. Também não é nada favorável. Tá? E tem uma relação de risco-retorno não tão gostosa. Né? Acaba que o Gol está com uma característica aqui de curto prazo mais interessante. Mas enfim, vamos para o gráfico aqui, para que eu possa traçar para vocês o que de fato nós temos aqui de possibilidade quando eu uso geometria comportamental, né, para que a gente possa analisar aqui a Azul e a Gol. Tá? Então, a Azul, né, nós estamos aqui no momento de repique, ela perdeu o timing para poder surfar, entrar numa tendência mais forte, né, ela perdeu o timing aqui no mês de outubro, né, ali no dia 8 de outubro. Tá? Então,
exatamente o que está marcado ali na plataforma Trading Sites, né? A gente está aqui num processo de repique, tá? Está num processo de repique, mas dentro do movimento de baixa, se a gente for analisar, o quanto nós temos aqui para poder subir dá 18%, ok, mas para poder cair também nós temos aqui algo em torno de 18%. Então não tem uma simetria muito boa, né? Não tem uma simetria muito positiva. Então é exatamente o que a gente consegue fazer com que os algoritmos eles percebam, né? Como nós não temos aqui uma simetria muito boa, uma relação de risco-retorno aqui incrível, mesmo que tu tenha aqui um potencial para poder subir aqui no curto prazo, né? Não é um grande momento para Gol entrar numa tendência, para Azul entrar numa tendência de alta. Já Gol 4, tá? A gente tem um contexto um pouquinho mais diferente. Isso aqui não foi tão longa e as projeções, ó, elas já estão acontecendo dentro da utilização de uma base de dados, né, que é diferente, que é o período ali que nós tivemos entre o dia 10 de junho e o dia 18 de agosto. Por isso que a projeção e as assimetrias, elas estão com uma característica diferente já em Gol do que em Azul. Então a gente consegue captar isso mais rápido analisando, né, ambas as companhias aqui no mercado. Tá bom? Beleza, ótimo. Guga, acho que é isso por hoje. Você tem o seu recado final do dia? Vamos ficar acompanhando, né? Vamos ver aí, torcer para que Brasília dê uma mensagem positiva agora na PEC dos precatórios, tentar ficar um pouco menos vocal, né, para as notícias e focar mais no resultado mesmo final. Ter um pouco de paciência. De fato, o mercado ele tem está numa situação descontado comparado com todas as outras bolsas, mas mesmo assim, né, a gente ainda não está no ponto ideal de compra, né? Todo esse movimento que possa se ter de alta é um movimento de curto prazo. Ainda se tem todo aquele fluxo do institucional saindo de bolsa e indo para juros. Acabamos de conversar aí que eu vi que está com uma expectativa para que a próxima elevação, a próxima reunião do Copom tenha uma elevação de 2%, então, poxa, isso só faz com que esse player, né, tenha mais vontade em vender do que manter as suas posições. Então a gente tem que ficar acompanhando, tem que ficar atento para que a gente não tome decisões que depois vá se arrepender. Tá certo, vamos ficar de olho então. Valeu, Guga, um abraço para você, boa terça-feira para você. Obrigado, Daniel, obrigado, pessoal, um abraço, bons negócios. Valeu, Guga. É isso aí, gente. A participação aí de Gustavo Almeida, o nosso Guga, trazendo todas as informações aí nesta terça-feira. E antes de eu me despedir aqui, só dar o nosso bom dia para o pessoal que está aqui no nosso chat, o Pedro Hotz, o especulador, o Ariel Sampaio, o Felipe Nicásio, também tem o Alexandre Urukawa dando bom dia para o pessoal. MPK também está por aqui, Adolfo Ribeiro, quem mais? Ezequiel Santos também, José Humberto Silva, deixa eu ver quem mais, Pimentel por aqui, o Atílio Felipe Neto, bom dia galera, Israel Pereira, Geraldo Sintra também está por aqui, quem mais? Wellington Wolf, Fernandinho, Peter Santana também por aqui, Valdenberg Falcão, Daniel Pagnin também por aqui. Valeu, gente, muito obrigado. Fernando Luiz também dando seu bom dia. Valeu, gente, muito obrigado aqui pela participação no nosso chat, dando o seu bom dia, se inscrevendo no nosso canal e também dando o seu like, o like nosso de cada dia. E aí agora eu trago para vocês a Paula Moraes, que já está posicionada aqui no BMC News. Bom dia para você, Paula. Gostei, muito bom dia. Porque o pão nosso, né, de cada dia é tão importante, mas pão engorda, o like não custa nada, né? O like também engorda, né? Engorda a gente, então engorda precisa, o número, né? A relevância aqui da BMC News. Boa, Daniel, gostei aí do trocadilho. Muito bom. Gente, é isso aí. Like nosso de todos os dias. Gostei dessa. Muito boa. É isso aí. Obrigada, Valeu, Daniel Paula, Morales. bom jornal pra você. Beijo. Obrigada. Até daqui a pouco. Até.